A gente cantou sobre a volta, né? Sobre os dois cânticos falava sobre a volta, né? E esses dias eu lendo em 1 Pedro, eu encontrei esse texto aqui, 1 Pedro 4:7, que me chamou a atenção para a minha vida pessoal, né? E que é o 1 Pedro 4:7. Que fala assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. E o Senhor, através do Espírito Santo, me chamou a atenção esse texto aqui, criterioso. Ser criterioso e sóbrio, porque o fim de todas as coisas estão próximo, né? E eu fiquei pensando, o que é ser criterioso? Ser criterioso com o quê, né? E aí, quando eu compartilhando com os irmãos, um dos irmãos pegou lá no dicionário e verificou que criterioso é saber escolher. Saber qual é a decisão mais correta a tomar entre todas as escolhas. E eu parei para pensar nisso, né? Nós temos que ser criterioso no quê? E aqui fala ser criterioso e sóbrio. E eu fiquei pensando, porque ele relaciona ser criterioso com o fim dos tempos, com o fim de todas as coisas. Conforme vai se aproximando a nossa união com Cristo, a volta de Jesus, o dia que Ele vai levar a igreja dele, nós temos que saber fazer escolhas. Quais as escolhas que nós estamos fazendo? E eu peguei isso, eu fiquei pensando na minha vida, né? E aqui ele dá alguns critérios depois, se você continua lendo, ele dá alguns critérios que a gente tem que tomar quando está se aproximando do fim. No 8 ele fala assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tem alguns critérios aqui. E o primeiro critério é o amor, de uns para com os outros. E o segundo critério nesse texto fala de ser hospitaleiro, mutuamente hospitaleiro. Ou seja, um está na casa do outro. Esse é um outro critério. Abrir as casas, receber os irmãos, receber os perdidos. O outro critério, servir um ao outro. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bom dispenseiros da graça de Deus. Irmãos, sejamos criteriosos. Que nossos critérios sejam os critérios de Jesus. Porque o fim dos tempos já se aproxima. Amém. Amados, quero dizer aos irmãos que não é sem temor da parte do Senhor que eu lembro aos irmãos uma verdade que aprendemos há alguns anos. E desde o dia em que eu ouvi sobre aquela palavra que o Senhor deu àquele irmão nos Estados Unidos,
Josh McDowell, é isso. E que o Beto foi tomado por essa carga e compartilhou conosco há uns meses atrás. Quando ele fala de 3 tempestades que têm vindo sobre a igreja nesse tempo, todos me ouvem bem? Das 3 tempestades que têm vindo sobre a igreja nesse tempo, e a primeira delas era a relativização da verdade. Hélio e eu, junto com o Nilson, nós fomos muito tocados por isso, e nós temos feito, no tempo que estamos juntos, temos conversado de quando em quando sobre isso. Temos feito uma pequena lista, que já não está tão pequena assim mais, né? De verdades que nós precisamos revisar entre nós, sob pena de nós termos nos esquecido delas. Verdades que aprendemos há muitos anos atrás, mas que tememos que ao longo dos anos, não que nós deixamos de crer nessas verdades, mas que a prática dela, ao longo dos anos, a gente percebe que vem se enfraquecendo, não tem o mesmo impacto mais. E uma dessas verdades, irmãos, é a que eu quero lembrar aqui hoje. Antes de dizer o que eu quero dizer e de relembrar essa verdade, no último encontro, depois que o Jean compartilhou conosco aquela carga, o Hélio entrou falando sobre disciplina de filhos. E eu disse ao Hélio depois assim: Hélio, eu creio que isso que você está dizendo, porque era uma verdade que estava na nossa lista, voltar a falar sobre educação de filhos, e falar de fato, como a Bíblia diz, sem nenhum temor de como vão nos interpretar. Eu disse: Hélio, nós precisamos repetir isso, porque a minha preocupação foi que ela ficasse misturada com aquilo que o Jean falou, e que nós degustássemos, digeríssemos aquilo que o Jean tinha nos trazido, como pais, a nossa responsabilidade de instruir, de ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar. Então eu creio, meu companheiro, que nós, num outro momento, nós precisamos trazer esse assunto com um holofote bem claro para os pais. Esse é um outro assunto que nós queremos voltar a falar, sob pena dele já ter se perdido em algum canto aí da nossa vida como congregação. Amém? Os irmãos acham que nós devemos voltar a falar sobre esse assunto, ou nós já somos fera, já não somos? Esse assunto é um negócio já que nós tiramos de letra, estamos praticando eu tenho preocupações. Amém. Queridos, há uns anos atrás, nós ouvimos falar de um reino. Nós ouvimos falar do reino de Deus. Nós fomos deparados com textos que estão descritos nos evangelhos, e se você pegar uma concordância aí, uma concordância digital, você vai achar rapidamente uma lista de textos nos evangelhos, onde você encontra a seguinte expressão: ia Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. Nós ouvimos isso há uns anos atrás. Irmãos, o que é, e quando nós ouvimos, nós fomos confrontados com a seguinte verdade: o que é reino de Deus? Jesus pregava o evangelho do reino. Então, o evangelho de Jesus, nós aprendemos lá atrás, o evangelho de Jesus trazia consigo um qualificativo. Qual era o qualificativo? O reino de Deus. E o que é absolutamente o reino de Deus?
o governo de Deus sobre a vida daquele que a Ele se entrega. Isso é o reino de Deus, é o governo de Deus, o governo de Jesus, o governo de Cristo sobre a vida de um homem. Então, quando nós estamos pregando evangelho para alguém, rapidamente, passando isso, quando nós estamos pregando evangelho para alguém, nós estamos anunciando para essa pessoa o reino de Deus. E eu diria, irmãos, que de todas as verdades das quais o Senhor nos trouxe, a verdade do que é o reino de Deus, ela se destaca. Todas são verdades tremendas, a verdade do propósito eterno. Mas quando nós falamos do reino de Deus, irmãos, tudo o que nós vamos ensinar depois para esse discípulo, para essa discípula, vai estar baseado, vai ter como lastro o reino de Deus. Tudo que vai ser edificado sobre a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse rapaz, dessa moça, dessa criança, a base é o entendimento do que é reino de Deus. Ele precisa entender para o resto de sua vida o que é o reino de Deus, para onde ele está vindo. Ele precisa entender que ele está deixando o império das trevas e vindo para o reino do Filho do seu amor. Ele precisa entender que ele está deixando, que ele está saindo debaixo da autoridade de Satanás e se colocando debaixo da autoridade de Jesus. Ele continua sujeito. O homem que se converte, o homem que nasce de novo, ele muda o Senhor, mas ele continua sujeito. Antes, nós estávamos sujeitos e nós obedecíamos de coração a Satanás. E é isso que está lá em Efésios capítulo 2. Dentre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O texto de Efésios 2 ainda diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, de acordo com o príncipe das potestades do ar. Isso está lá em Efésios capítulo 2. Ou seja, Jesus falou para os fariseus, quando eles disseram, nós temos por pai Abraão. Jesus falou, não, vocês não têm por pai Abraão, vosso pai é o diabo, vocês são... João Batista diz a mesma coisa para aquela turma, que eles eram filhos do diabo, raça de víboras. Nós tínhamos por pai o diabo. No dia que você se converteu, no dia que eu me converti, no dia que nós fomos colocados em Cristo por meio do batismo, foi o dia que nós rompemos com o diabo. Chega, na minha vida ele não manda mais não. A partir de hoje eu vou continuar sob a autoridade, mas eu vou mudar de Senhor. O que aconteceu quando eu me converti? Eu mudei de Senhor. Eu tinha por Senhor o diabo, por dono, por chefe, por máxima autoridade. Era ele que mandava na minha vida. Agora, eu tenho a Jesus. Pergunta para você mesmo, em silêncio aí no seu coração. É Jesus quem manda na tua vida? Se Jesus manda na tua vida, você está no reino de Deus. Se Jesus não governa a tua vida, eu preciso te dizer algo. Você precisa se converter, porque você não está no reino de Deus. Para estar no reino de Deus é estar debaixo da autoridade de Jesus. Amém? É isso mesmo? A verdade é essa mesmo? Isso nós aprendemos lá atrás, há alguns anos. Vocês lembram? Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8, um texto que nós memorizamos, Marcos 8, de 34 em diante, até o 37 eu vou ler. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me.
Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Lucas 14. Grandes multidões o acompanhavam. Versículo 25 em diante. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No 33 ele ainda diz: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo dele. Ou seja, há uns anos atrás a gente foi impactado por essa verdade. Isso mudou nossa vida e mudou nossa prática. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que nós continuamos crendo nessa verdade. Sim ou não? Amém? Continuamos crendo no reino de Deus, que a única maneira, a única possibilidade de alguém ser salvo é se colocar debaixo da autoridade de Jesus, amém? Quando eu e você pregamos o Evangelho a alguém, nós anunciamos o reino de Deus. O Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, é a boa nova, a boa notícia de que o reino de Deus chegou. Termina ali o governo da vida daquela pessoa. É muito claro quando nós dizemos a qualquer pessoa a quem estamos pregando: o teu problema, o teu real problema da tua vida, é que você governa sua própria vida. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você vai ter que abandonar o governo da tua vida e se entregar, e entregar o governo da tua vida a Jesus. Nós falamos isso, não falamos? Continue falando, não mudou nada. A minha pergunta é a seguinte, irmãos, para nós pensarmos hoje de manhã. Eu sei que nós continuamos crendo, mas eu não sou avaliado. Eu sei que nós continuamos sabendo e que nós continuamos crendo, mas minha fé não pode estar lastreada, baseada, fundamentada somente naquilo que eu creio, naquilo que eu sei. Minha fé tem que estar baseada, lastreada naquilo que eu faço, como eu vivo. Não é por um discurso apenas. Eu creio no reino de Deus. Você quer ver como essa verdade, ao longo dos anos, ela se diluiu? Você já viu a seguinte expressão? Entre nós, e quando eu digo entre nós, não é só aqui em São Paulo. Por todos os lugares por onde eu ando, eu tenho ouvido isso e tenho buscado corrigir esse linguajar dos irmãos. Porque quando eu vim para o Evangelho do Reino, já ouviu essa expressão? O que significa isso? Eu vou te dizer o que significa. Isso não significa nada. Absolutamente nada. É a mesma coisa que porque quando você... A menos que... Não significa absolutamente nada, ponto. Espera aí. A menos que você esteja se referindo ao dia da sua conversão. Aí está certo, absolutamente correto, porque o dia que eu vim para o Evangelho do Reino, aí está certo. Se foi o dia, se você está se referindo ao dia que você se converteu, está absolutamente correto. Mas se alguém diz, quando eu vim para o Evangelho do Reino, foi quando eu conheci essa turma, que fala de reino de Deus, de propósito eterno, de junta e ligamento, que vive nas casas, que não tem nome, tal... Não, aí não está correto. Eu só posso dizer, quando eu vim para o reino de Deus, eu tenho que me referir, no meu caso, eu vim para o reino de Deus no dia 16 de dezembro de 1979, lá na Igreja Batista, terceira Igreja Batista em Osasco, num bairro bem perto daqui. Foi o dia que eu vim para o reino de Deus. Agora, em 1990, finalzinho de 89 para 90, eu me deparei com esses textos aqui. O Evangelho a mim anunciado, quem pregou o Evangelho para mim, pregou como recebeu. E o que foi dito para mim que eu tinha que aceitar Jesus e vinha como está. Graças a Deus, eu não aceitei Jesus e não fui a Ele como eu estava. Graças a Deus, por isso que eu estou convertido hoje. Porque se eu tivesse ido a Jesus do jeito que eu estava e aceitado Ele, eu estava perdido hoje. Porque o que é aceitar Jesus? É outra frase...
que não significa absolutamente nada, antibíblica. Não há um único texto da Escritura que apoie essa frase, porque é absolutamente o contrário que acontece quando alguém se converte. Não é eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita. Agora há pouco, Marcela, me permita referir-me a você. Nós lembramos, o Marcelo ficou em pé aqui, todo mundo se alegrou que o Marcelo voltou, aleluia, tal. Para onde o Marcelo tinha ido? Marcelo estava fora. Ele largou o reino de Deus. E agora o Marcelo, graças a Deus, Marcelo, tomou a decisão mais importante que um homem pode tomar, de se colocar debaixo do reino de Deus. O Marcelo voltou. E sabe o que aconteceu com o Marcelo? Ele foi aceito por Jesus. Ele voltou e Jesus estava lá. Ô meu filho, sempre de braços abertos. Agora é claro, Jesus está sempre de braços abertos, mas assim, vós sois meus amigos. Marcelo, Jesus está dizendo, não só para você, para mim também, viu Marcelo, mas eu estou usando você aqui agora. Vós sois meus amigos, se você viver como você quiser. Não. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ponto. Então, o Marcelo quando voltou, ele já sabia. Eu vou me colocar, por que eu deixei o governo de Jesus? E ele volta para o governo de Jesus, e ele é aceito por Jesus. Porque, irmãos, quem saiu da casa do Pai fui eu, não foi ele. Quando a Escritura diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, dá uma visão de Jesus assim, de um pobre coitado, né? De um mendigo que está implorando um favor. Irmãos, o mendigo sou eu, é você. Nós aqui estamos lá, Senhor, tem misericórdia, Senhor, por favor, me receba na tua casa. O filho pródigo, quando decidiu voltar para casa, lá onde ele estava ainda, ele falou assim, quantos trabalhadores do meu pai tem uma cama limpinha para dormir, tem roupa limpa, tem comida limpa, e eu estou aqui comendo comida de porco? Não, eu vou voltar, e eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me torna como o teu empregado. E ele volta, e o pai onde é que estava? Esperando, e o pai o recebe. Assim é Deus. Mas como é que ele voltou? Ele voltou assim, não precisa nem me tratar como filho. Alguns cristãos hoje no meio da igreja, mais do que, sabe o que eles querem? Como Deus é, você vem, como é que Deus te trata? Tu é um miserável, estragado, mas Deus vem e te cobre de bênção. Agora, nunca exija as bênçãos não, hein? Não faz isso não. Esse filho quando voltou, ele não esperava receber anel, festa, ele só queria voltar, ele só queria voltar para casa, que ele sabia que tinha saído da casa. Hoje os filhos, alguns filhos, que se dizem filhos de Deus, estão exigindo, eu volto hein, mas já sabe, tem que me tratar assim, assim e tal, eu quero um anelzinho, aquele anelzinho, e não quero anel lá da 25 de março não, eu quero um anel arrumado. Alguns filhos estão tratando Deus assim, como se Deus tivesse, o Senhor disse na tua palavra, e eu quero tudo que a tua palavra me diz. Meu irmão, se você realmente quiser tudo que a palavra diz, se prepare para lutas e tribulações. Se prepare para ter o seu pescoço cortado. Isso os cristãos não querem, que é o que a Bíblia fala também de promessas para aqueles que entregam a vida a Jesus. Então, quando você diz aceitar Jesus, você não está dizendo nada, isso é uma frase espúria, antibíblica, herege. Agora, quando você diz, quando Jesus me aceitou, você pode até cabe, você dizer, Jesus me aceitou. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu entreguei o governo da minha vida a Jesus, aí você está sendo claro. Inclusive, quando eu particularmente, João, quando eu estou pregando, eu nem gosto muito de usar a expressão, o problema do homem é a independência, porque eu acho que o brasileiro, o nosso povo não entende bem isso.
Eu sempre uso essa palavra, mas eu uso junto com ela e numa intensidade muito maior eu uso a seguinte expressão: quem manda, o problema do homem é que ele governa a sua vida. Esse é o problema do homem. Quando você diz isso para o nosso povo, ele sabe do que você está falando. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de rebelião nesse mundo. O espírito de rebelião está presente nesse mundo e se multiplicando a cada dia. Então, quando você diz para alguém, olha, para você ser discípulo de Jesus, esse governo que você tem sobre a tua vida vai acabar. Ponto final. Quem vai mandar aí agora é Jesus. Então você pode dizer, quando eu entreguei minha vida a Jesus, mas não diga quando eu aceitei Jesus. Não diga, você pode dizer quando eu vim para o reino, se você estiver se referindo ao dia da sua conversão. Mas não se refira quando eu vim para o reino, quando você nos conheceu. Até porque pode ser que quando você tenha nos conhecido, a verdade do que é reino de Deus já tenha sido deteriorada. E é essa a minha preocupação. Irmãos, como está essa verdade entre nós hoje? Na prática e de fato e de verdade, você continua sujeito ao reino de Deus, como foi no princípio? Lá atrás, quando você ouviu? Irmãos, você sabe que na Bíblia, no Novo Testamento, abre em Hebreus 11 aí, você vai ver que nesse capítulo, alguns homens e mulheres também são lembrados. Hebreus 11. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos passar por ele. A partir do versículo 4, ele começa a fazer uma lista de homens que foram conhecidos pela fé que tiveram. O primeiro deles é Abel. E você vê que ele faz um contraste entre Abel e Caim. Ele se refere a Abel como um homem de fé. E vai seguindo. Depois ele fala de Noé, versículo 7. No versículo 8, ele fala de Abraão. Aí vai a lista. Vai a lista. Ele fala de Sara, uma mulher, da fé que teve. E segue. Todos estes morreram na fé, versículo 13. Segue. Fala de Jacó. Fala de José, fala de Moisés, enfim, irmãos, há uma lista de homens aí que são, quando você vê essa lista, você fala, meu Deus, que lista, hein? Oh Deus, eu queria tanto estar nessa lista também. Mas é incrível que alguns, e são homens lá do Antigo Testamento, que viveram no passado. E você sabe que no Novo Testamento tem um outro homem que é lembrado por 3 vezes, em 3 textos do Novo Testamento esse homem é lembrado. E de uma maneira não como estes aqui foram lembrados. Esse homem é lembrado como um sinal de advertência. Como um sinal de advertência. Esse homem se chama Balaão. Balaão é lembrado no Novo Testamento por 3 vezes. A primeira vez que Balaão é lembrado está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 Pedro. Segunda Pedro 2,15. Vou pegar o texto completo. 2 Pedro 2,15. Pedro está falando à igreja e está alertando a igreja. Aqui também, nesse texto de 2 Pedro capítulo 2, também tem uma lista aqui. Pedro está descrevendo o caráter de alguns homens no meio da igreja. Gente que entrou no meio da igreja, que está vivendo no meio da igreja.
Só que não é gente que Pedro está falando que vivia bem. Versículo 15 ele diz assim, referindo-se a estas pessoas que estavam no meio da igreja, Pedro diz, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Abandonando o reto caminho, se desviaram, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão. A segunda vez que Balaão é lembrado, aliás, antes da gente ver essa segunda vez, dá uma olhada no versículo 10 e no versículo 11, de 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 10 e 11. Olha em que lista que Balaão aparece. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. É nessa lista que Balaão aparece, aí no versículo 15, abandonando estes que vivem assim, que não se sujeitam a ninguém, que não respeitam a autoridade, estes que vivem assim no meio da igreja, eles abandonaram o reto caminho e se extraviaram, eles seguiram pelo mesmo caminho de Balaão. A segunda vez que Balaão é citado está em Judas. Judas só tem um capítulo, e nós vamos pular lá para o versículo 11. O contexto de Judas é um contexto muito parecido com a carta de Pedro. Judas está falando de gente que se infiltrou no meio da igreja. A gente olha para a igreja hoje e fala assim, a igreja tem um bocado de problema hoje, né? Mas isso é histórico. Sempre houve esse tipo de problema no meio da igreja. A diferença é que, sabe o que acontece hoje? Esse tipo de gente no meio da igreja sempre houve. A questão é que na época dos apóstolos, eles eram denunciados. E hoje, o que é que o diabo tem feito? Essa gente entra para o meio da igreja, vive no meio da igreja, só que você não pode repreendê-los. Porque se você fizer assim, você está faltando com amor. Esses problemas no meio da igreja estão presentes na igreja como sempre estiveram historicamente. Só que no passado, os apóstolos, Jesus e os apóstolos denunciaram essas práticas. Irmãos, você quer ver a prova disso? Quando você ouve falar de... O que o nome Himeneu e Fileto traz para você? Gente boa, gente submissa, que obedece, discípulo de primeira qualidade. Sabe em que lista que Himeneu e Fileto aparece? Quando Paulo está falando de um certo tipo de gente que estava no meio da igreja, e Paulo fala assim, a linguagem dessa gente corrói como câncer. Imagina você falando isso para a igreja hoje. Você é quase fuzilado. E nesse contexto, Paulo fala, entre estes se incluem Himeneu e Fileto. Sabe por que nós sabemos de Himeneu e Fileto? Porque Paulo disse, Paulo citou o nome dele. Sabe por que você e eu conhecemos Demas? Sabe por que você e eu sabemos que Demas abandonou amou o presente século? Porque Paulo falou sobre ele. Vai falar para alguém hoje que o problema dele é que ele está amando o mundo. Você vai... Se essa pessoa não entender claramente o que é reino de Deus, você vai arrumar um problemão para você. A verdade do que é reino de Deus vem se perdendo. Versículo 11 de Judas. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. E o contexto, se você pega Judas, no versículo 8 em diante, ele diz assim, ora, as pessoas a quem
a quem Judas está alertando a igreja, as pessoas de quem Judas está alertando a igreja, ora estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, nestas coisas se corrompem. Ai deles, é aí que Judas diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. A última vez em que Balaão é citado no Novo Testamento, a terceira vez em que Balaão é citado no Novo Testamento, está em Apocalipse, capítulo 2, na carta à igreja de Pérgamo, no capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tenho todavia contra ti, contra a igreja de Pérgamo, Jesus está falando aqui. Tenho todavia, primeiro nós vemos Pedro falando. E Pedro fala que estes seguiram pelo caminho de Balaão. Depois nós ouvimos Judas falando, e Judas fala que estes se precipitaram no erro de Balaão. E aqui nós vemos Jesus, agora é Jesus se referindo a Balaão. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, já não é mais caminho, já não é mais erro, já é uma doutrina, a doutrina de Balaão. Irmãos, qual era o problema de Balaão? Você anote aí, nós não vamos poder ler esse texto todo, anote aí, o texto é Números capítulo 22, leia em casa depois. Esse texto, Números capítulo 22, ele descreve a história de Balaão, e qual foi o erro de Balaão, mas resumidamente, a história é a seguinte: Balaque, um rei, preocupado com o crescimento de Israel, do exército de Israel, ele quer tomar medidas para fazer calar o exército de Israel. E ele sabia que se esse exército viesse contra ele, ele ia ser derrotado. E ele manda chamar um profeta de Deus, para que pudesse auxiliá-lo. Ele sabia que a única maneira dele vencer o exército de Israel, era se Deus amaldiçoasse a Israel. Pensa no projeto que esse homem estabeleceu. E ele manda chamar quem? Eu sei que a boca de Deus nesse mundo é os profetas. Ele manda chamar Balaão. E aliás, ele manda chamar? Não, ele manda emissários a Balaão. E ele manda emissários a Balaão para levar um prêmio para Balaão. Eu acho que talvez na Bíblia seja a primeira vez que alguém recebeu uma proposta de propina, de um benefício para fazer algo. Balaão foi o primeiro. Imagina, me ajuda aí se tem um outro nome que aconteceu antes, mas me parece que Balaão foi o primeiro. Balaque manda emissários falar com Balaão, e pedir, olha o pedido que ele fez, você por favor, chamar um profeta, se você podia por favor, amaldiçoar o povo, porque o único jeito de eu ganhar deles na guerra, é se você amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar. E ao esses emissários chegarem e chamarem Balaão, esse Balaão fala assim, olha, eu vou orar, eu vou consultar a Deus, e o que ele mandar fazer, eu vou fazer. Balaão vai orar, Números capítulo 22, e quando ele vai orar, o que é que Deus diz? Aliás, às vezes eu tenho dito para os irmãos, compartilhei isso com alguns irmãos em alguns grupos que eu fui, às vezes você vê o senso de humor de Deus, porque quando Balaão vai buscar Deus fala para Balaão assim, quem são esses homens contigo? Como se ele não soubesse. Mas sabe, quantas vezes Deus faz comigo e com você isso? Que coisa é essa que você está fazendo? Como se ele não soubesse, mas sabe o que ele quer? Ele quer que eu fale.
que eu diga, que eu ande na luz. Ele sabe, ele conhece tudo. Eu não preciso dizer, não tem nada que eu possa dizer a Deus que ele não saiba. Mas é incrível, chega a ser engraçado essa frase. Porque quando Balaão chega para falar com Deus, Deus fala assim: quem são esses homens com você? E Deus sabia quem era. Aí Balaão conta o que acontece. Eles vieram aqui e tal, e Deus fala assim: você não vai acompanhá-los, você não vai amaldiçoar o povo, porque é um povo abençoado. Vá lá e diga isso a eles, acabou, ponto final, terminou a história. Quando Balaão volta para comunicar aos emissários o que Deus tinha dito a ele, o que Balaão diz? Ele diz assim: olha, o Deus a quem sirvo, ele não me deixa ir com vocês. O primeiro veneno. Ou seja, eu até iria com vocês, mas o Deus a quem sirvo não deixa eu ir. Porque se ele deixasse, eu iria. É isso que está embutido. E você percebe depois, no desfecho da história. Bom, os homens vão embora. E dizem para Balaque: olha, ele não aceitou. Ele falou que não vai amaldiçoar. O que Balaque faz? Ele não desiste. Ele aumenta a oferta. E ele manda outros emissários. Ele não só aumenta a oferta, ele manda emissários mais nobres, para impressionar mais Balaão. E eles chegam para Balaão: então, Balaão, nós estamos aqui de novo, e o pedido é aquele lá para você amaldiçoar o povo. O que Balaão deveria fazer? O que vocês estão fazendo aqui? Eu já não falei que eu não vou? Pronto. Balaão não faz isso. O que ele diz? Ele falou: espere aqui. Eu vou consultar a Deus para ver o que mais ele me diz. Irmãos, Deus já não tinha dito? O que é que Deus disse quando ele perguntou a primeira vez? Não vai amaldiçoar. Você não vai acompanhar esses homens. Você já ouviu a seguinte expressão? Algum irmão está complicado com o outro. Aí você vai tentar corrigir. Você vai tentar corrigir, dizer assim: olha, querido, você não pode estar com o coração assim. Você já ouviu aquela expressão assim: tá bom, eu vou orar sobre isso. Sabe o que é isso aí? É a mesma coisa que Balaão fez. Ele sabia a vontade de Deus. Deus já tinha dito o que ele pensava sobre o assunto? Já. Por que ele tinha que perguntar de novo? E olha o perigo disso. É incrível esse texto, irmãos. Quando Balaão vai procurar Deus, você se assusta com a resposta de Deus. Porque quando Balaão chega para Deus, Deus fala assim: olha, faz o seguinte, se esses homens vierem, pode ir com eles. Uai! A primeira coisa que você pensa assim: uai, Deus mudou? Ué, ele tinha dito para não ir, e agora ele está dizendo vai? Deus disse: se eles vierem, pode ir com eles. Agora não faça nada do que eu não te disser, só faça o que eu te mandar. E é incrível, Balaão sai da presença de Deus, dá de mão com esses homens, ou seja, ele os acompanha. E a Escritura diz que quando Balaão segue esses homens, o texto seguinte aparece a seguinte expressão: acendeu-se a ira de Deus contra Balaão. Uai, mas não foi ele que mandou? Irmãos, toma muito cuidado com esse negócio de eu vou orar. Se a vontade de Deus está clara para você, se você já sabe o que é que Deus pensa sobre um determinado assunto, e orar é você correr o risco de ouvir de Deus o seguinte: você quer fazer isso que está querendo fazer? Vai e faz. Agora, não conte comigo. Você conhece aquele texto, e quando eu compartilhava isso, alguns irmãos lembraram daquele texto de Romanos. O texto de Romanos diz: Deus entregou os homens a paixões infames. Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável. Aqueles homens do passado a quem admiramos, um desses homens disse o seguinte: que o maior juízo de Deus sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, é entregá-lo aos seus próprios caminhos. Balaão sabia a vontade de Deus, e mesmo assim ele vai perguntar, e Deus diz: vai. Como está a tua vida?
minha vida? Eu estou entregue à minha própria obstinação? Eu entendi de fato o que é reino de Deus? E estou sujeito ao reino de Deus? Ainda é claro para mim o que é o governo de Cristo? Eu ainda tenho alegria no governo de Cristo? Lembra quando nós entendemos, irmãos, o Hélio veio, durante a semana o Hélio não passou bem de saúde algumas vezes, e eu disse para ele assim, companheiro, se domingo você não estiver bem, fique em casa, e hoje ele devia ter ficado em casa, porque ele não está bem, mas sabe, aí você fala assim, mas é claro, ele veio, ele é um presbítero, desde que eu conheço esse cara, ele é assim, muito antes dele ser um presbítero. Tem gente que aparece uma nuvem lá na esquina. Não vou na reunião hoje porque vai chover. Eu tenho um compromisso com os irmãos, mas não vai dar para ir porque... Que reino de Deus é esse? De que reino nós estamos falando? O horário, é claro que qualquer um de nós pode chegar atrasado em qualquer lugar, irmãos. Acidentes acontecem. Imprevistos acontecem, imprevistos. Eu não pude ir à reunião, porque eu precisei ir no supermercado. Meu filho, você não tinha outra hora para ir no supermercado? Eu fui no aniversário. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu fosse faltar nos encontros por causa de aniversário desse, daquele, meu irmão, minha família de sangue, quando eles vão fazer um aniversário, alguma festa, e querem que eu esteja presente, você sabe o que eles fazem? Eles ligam para mim e dizem, João, que dia que você pode? Porque nós gostaríamos que você tivesse. Essa coisa de mimo, de carinho, né? Porque sabe por quê? Porque eles sabem que se marcar num dia, eles sabem que eu tenho compromisso, assim, eu simplesmente não vou. Por quê? Porque eu tenho outros compromissos. Porque eu tenho coisas que são prioridade, não é? Alguém já disse, um desses pensadores do nosso século, disse o seguinte, que não existe prioridades, não tem plural. Ou você tem uma prioridade, ou você não tem, não é? Eu estou atendendo prioridades. Não, prioridade é única. E no nosso caso, como discípulos de Cristo, minha prioridade é o reino de Deus. É o governo de Cristo, diga Luiz. E isso é ser criterioso. Então, irmãos, pode surgir imprevistos? Pode. Mas faz o seguinte, quando eu voltar, eu estou indo agora, sábado, 6 horas, eu vou ter um encontro na casa com os irmãos, quando eu voltar, nós vamos lá e a gente faz isso. Mas agora, eu vou estar lá com os irmãos. Não, essa semana, eu tenho um encontro com o Gil, tenho um encontro com o Luiz, não posso, porque eu tenho um compromisso. Agora, pode surgir imprevisto? Claro, pode surgir para qualquer um. Quantos irmãos indo encontrar com outro? A Railda estava vindo um dia para um encontro geral aqui, e foi atropelada ali no pé do viaduto ali, não conseguiu chegar aqui, porque surgiu um imprevisto. Surgiu um imprevisto. Qual foi o imprevisto? Ela foi atropelada, ela não pôde chegar aqui na reunião. Não é? Pobre da Railda. Isso é um imprevisto. Você estava vindo, furou o pneu do carro, você chegou atrasado, vai ter que trocar o pneu e tal. Enfim, mas assim, irmãos, por isso que eu estou dizendo, irmãos, que essa verdade do que é reino de Deus, ela tem que estar muito clara para mim, porque tudo que vai ser edificado na vida desse homem, dessa mulher, vai ser edificado em cima desse entendimento. Amém? Em cima desse entendimento. Sabe qual é o problema de Balaão? Obstinação. Ele sabia o que Deus tinha dito, mas ele quis fazer o que ele quis, a própria vontade. Esse é o problema. E se eu insisto nisso, Deus vai me entregar a minha própria vontade. E nós não podemos contar com a bênção de Deus. Irmãos, como está esse reino de Deus na nossa vida hoje? Passados esses anos, Jesus continua governando minha vida? Lembra quando nós íamos batizar alguém, e os irmãos que estavam em volta da piscina, nós dizíamos para a pessoa quem ia ser batizada, que ia ser batizada. Está vendo essa turma aí? Essa turma aí é a família onde você vai entrar.
É o corpo de Cristo. Você vai passar a fazer parte do corpo de Cristo a partir de hoje. Nós vamos te batizar aqui e você vai passar a fazer parte do corpo de Cristo. Você está disposto a que essa gente, já que você vai estar no corpo de Cristo, você está disposto, olha bem para essa gente que está em volta aí. Você está disposto a que essa gente seja o dedo de Deus na sua vida? Lembram disso? Que a gente usava, eu não sei se tem essa prática ainda, mas era uma prática muito saudável, viu? Por quê? Porque essa pessoa se batizava sabendo que daqui meia hora alguém podia chegar e falar assim, escuta, vem cá. E por falar nisso, esse brinquinho que está aí, podia arrancar daí já, né? Vamos já resolver essa questão. Essa fitinha cheia de nhen no tornozelo, vamos arrancar daí e tal, não é? Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Ó, meu amigo, a maneira como você está tratando a tua esposa, ou enfim, tudo aquilo que nós edificamos na vida de um discípulo, de uma discípula, nós edificamos baseados no fato e na verdade de que ele entendeu o que é reino de Deus. É por isso que alguns que se convertem, e vêm para querer caminhar com a igreja, hoje eu entendo melhor o que o Ivan dizia. O Ivan dizia assim, quando ele falava isso, eu assim, o que o Ivan quer dizer com isso? Ele dizia assim, há alguns que se convertem no dia em que se convertem. Há outros que só se convertem depois de já estarem convertidos. Você fala, uai, você sabe o que eu ia dizer? Hoje a gente entende. Outra coisa que ele dizia junto com isso, ele dizia assim, quando alguém se converter, não faça muita festa. Guarda os rojões para soltar depois. Deixa 6 meses, 1 ano, quando vierem as lutas, tribulações, as dificuldades, e ele for passando por cada uma delas, você vira um ponto e fala assim, rapaz, eu acho que esse cara se converteu mesmo, cara, porque a luta que esse cara está passando, e o cara está firme, pega o rojão lá, vamos soltar. Agora pode comemorar, porque esse cara, não é possível que esse cara não se converteu. Irmãos, tem alguns que vêm, você fala de reino de Deus, mas ele não entendeu. E sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir repetindo, falando, mostrando, com palavras e com práticas, de que reino nós estamos falando, do que é que nós estamos falando. Porque nós não somos qualificados só pelo nosso discurso, mas pela nossa prática. Nesse sentido, como tem sido você e eu? Minha esposa, meus filhos, aqueles que me conhecem na intimidade, olham para mim e falam assim, não, esse cara é sujeito. Esse cara está sujeito aos irmãos. Seus filhos avalizam a tua sujeição. Você dá esse bom exemplo a teus filhos de que você é um homem, uma mulher que se sujeita a teus irmãos? Ou você chega em casa e é daqueles que questionam o que foi dito no encontro da casa, na frente de seus filhos? Ou você é daquele que desonra uma autoridade, que desrespeita uma autoridade, na frente de filho, na frente de esposa, na frente de marido? Como está esse reino de Deus entre nós, irmãos? O que nós ouvimos, eu não tenho dúvida de que vocês sabem, que vocês entenderam, mas a pergunta é, o nosso entendimento está de acordo com a nossa prática? Nós continuamos sujeitos, como diz Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você quer ver a prova disso? Quando nós ouvimos essas verdades, era comum, ao você corrigir um irmão, o irmão dizer, querido, muito obrigado. Com alegria, irmão, muito obrigado por você ter me corrigido. Há uns dias atrás, eu mandei uma mensagem para um irmão querido, um irmão mais velho, não era um neófito não, um irmão mais velho, que nós estávamos num ambiente íntimo, e ele teve um comportamento que eu achei estranho, e depois eu mandei uma mensagem para ele falando sobre isso. Você sabe o que eu recebi de volta?
falou: Bium, cara, muito obrigado. Eu me senti amado por você. Fique completamente à vontade, sempre que você vê qualquer coisa na minha vida que seja diferente de Jesus, fique à vontade para me dizer. Esse irmão é um presbítero de uma congregação no Brasil. Quando foi, meu irmão, a última vez que você agradeceu alguém porque foi corrigido? Ou depois de ser corrigido, mesmo dizendo que entende o que é reino de Deus, fica emburradinho, como se o irmão estivesse pegando no teu pé, perseguindo você e não amando você. Você quer ver um testemunho de alguém? Abre a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Veja que Pedro, no capítulo 2, ele fala dessa gente que entrou no meio da igreja, gente insubordinada, do qual Balaão faz parte da lista. Eu, misericórdia, não quero estar nessa lista não, cara. Deus me, como diz meus irmãos nordestinos, Deus me defenda. Deus me defenda de estar nessa lista. Eu quero estar na continuação da lista de Hebreus 11, porque eu imagino que essa lista não terminou. Em algum lugar nós vamos entrar aí, Bruno, nessa lista aí. Misericórdia. Eu quero estar nessa lista aí. Eu não quero estar meu nome associado com ninguém que se sujeita, não. Eu quero o meu nome associado ao de gente que obedece a Deus, que se sujeita. Misericórdia, eu não quero ser comparado com turma que não obedece, não. Mas olha, aqui é um testemunho de Pedro. Pedro, na sua carta, ele vai dar um testemunho. Por esta razão, 2 Pedro, tá certo? Tá certo. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente, agora ele passa a dar o testemunho, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Do que Pedro está falando? Sabe do que Pedro está falando? Ele está falando de Paulo. Mas sabe de que momento que ele está falando de Paulo? Ele está falando desse momento aqui, ó. Gálatas capítulo 2. E por favor, nós não estamos expondo Pedro e Paulo aqui, porque eles mesmos, o Espírito Santo já deixou registrado para nós aqui, de modo que nós vamos fazer uso. Pois bem, Gálatas capítulo 2, o versículo de 11 em diante. Aqui é Paulo falando agora. Gálatas 2, quando porém Cefas, referindo-se a Pedro, Cefas aí, Pedro, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé entrou na lista também, sobrou para Barnabé também, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, presta atenção nisso, olha como está raro isso entre nós. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, quem não procedia corretamente? Cefas e Barnabé. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas em particular, para ninguém saber, para ele não passar vergonha. Disse a Cefas com muito cuidado, porque ele podia se magoar. Disse a Cefas na presença de todos, irmãos, pensa na vergonha que Pedro passou. Pedro foi repreendido, não foi em particular.
Pedro foi repreendido na presença de todos, na testa, face a face, por Paulo. Disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentil e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Imagina a cara de Pedro. Agora, sabe como é que Pedro ficou? Pedro ficou bem. Levou uma sapecada dessa e ficou bem. E como é que eu sei que ele ficou bem? Vamos voltar para a carta dele? Volta lá para a carta de Pedro. 2 Pedro 3, do 14 em diante. Quando ele fala assim, versículo 15: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo. Ele podia ter dito assim: e tende por salvação a longanimidade do Senhor, que o Paulo lá, aquele Paulo, sabe, aquele sujeito lá. Pedro ficou bem. Irmão, quando foi a última vez que você agradeceu por ter sido corrigido? Quando você fez isso de todo o coração, porque você sabia que esse irmão estava cuidando de você, estava zelando por você. E nesse dia que você foi corrigido, o reino de Deus ficou mais claro na sua vida. Por isso que alguns se convertem depois de já estarem convertidos. Cada prova, cada dificuldade, cada orientação, cada correção pela qual eu passei na minha vida, sabe do que fizeram parte? Fizeram parte de que o reino de Deus, o governo de Cristo ficasse cada vez mais claro para mim. Que eu realmente, eu dei provas de que realmente eu sou convertido. Porque na prática e de verdade, hoje, irmãos, nós vivemos um momento, de modo geral, como igreja, que nós não podemos corrigir mais. Mas eu quero dizer, irmãos, nós precisamos rever isso. Isso não está correto. Se você se indispõe quando um irmão te corrige, sabe o que você precisa fazer? Não é ir resolver a questão com esse irmão. Você precisa resolver a questão com o Senhor. Ir diante de Deus e falar: Senhor, que coração ruim é esse? Hoje, a turma se cerca de argumentos. Ah, mas você falou assim. Ah, mas você falou assado. Irmãos, a quem, no próximo encontro geral de junho, o Nilson, ele vai trazer uma palavra a nós sobre juntas e ligamentos. Mas eu adianto aqui fazendo uma pergunta, e posso repetir no dia que o Nilson falar aqui. A quem você está sujeito hoje na igreja? Entre nós aqui, você pode dizer que você está sujeito a alguém? Você pode dizer que tem alguém que pode tocar, que tem liberdade para tocar na tua vida? Ou para tocar na tua vida o irmão tem que orar e jejuar um mês? Para um irmão, para uma irmã dizer para você o que não está bem na tua vida, esse irmão tem que ter quase um infarto, tem que ter palpitação, alteração da pressão, tem que tomar um remédio antes de sair de casa para não passar mal, porque vai ser tão desgastante a conversa com você, emocionalmente, que ele vai sair de lá parecendo que ele lavou um tanque de roupa. E quando se lavava um tanque de roupa? Na época em que se lavava um tanque de roupa. Hoje, graças a Deus, pela invenção da máquina de lavar. Mas imagina, mulherada, quando se lavava um tanque de roupa, tem uma irmãzinha, é a tua mãe, Roberto? Ela sabe muito bem o que é lavar um tanque de roupa. Não sabe, não? Sabe. E saía assim, ai meu Deus, né? Que lavou um tanque de roupa, e era desgastante. Então, como é que um irmão se sente quando precisa conversar com você? Como é que ele sai da conversa com você, parecendo que lavou um tanque de roupa? Tem que tomar o Dorflex, tem que tomar o relaxante muscular depois, tanta tensão. Assim, será que ele vai receber? Você já vai assim, será que ele vai receber o que eu vou falar? Irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos, o que é o reino de Deus?
é o governo de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Como é que está esse governo de Deus sobre a nossa vida hoje? Como é que ele está expresso no meu compromisso com os irmãos, no meu vínculo com os irmãos? E se você não tem, se você não sabe dizer explicitamente a quem você está sujeito a hoje, procure alguém para se sujeitar. Eu lembro da época. Eu vou dizer a vocês, Júnior Terto, esse irmão que veio de Itabuna, Júnior é um presbítero. Eu dou um testemunho do Júnior. O Júnior procurou Hélio e eu e disse assim: olha, estou na área aí, viu? Estou aqui no interior de São Paulo, vou ajudar os irmãos ali, mas eu quero deixar claro para você, Bilma, e para você, viu, Hélio? Eu estou sujeito a vocês. Ele não veio com essa incumbência de estar sujeito a nós. E nem nós pedimos. É o seguinte, cara, para chegar na nossa jurisdição aqui, tem que estar sujeito a nós. Mas sabe o que ele fez? E quando alguém do naipe do Júnior faz uma declaração dessa, minhas pernas tremem. Porque eu fico pensando o seguinte: Senhor, eu estou sujeito aos irmãos? Essa verdade não se perdeu dentro de mim? Pedro, quando ele foi repreendido por Paulo, Pedro já era apóstolo. E eu imagino que nessa reunião onde Pedro foi confrontado, tinha outros apóstolos. E Paulo repreende Pedro nessa reunião, face a face. Pedro recebe a repreensão e agradece. Irmãos, isso precisa voltar a acontecer na nossa vida. Amém? O reino de Deus precisa ficar claro na nossa vida assim. Quando no princípio nós entendemos isso, era um tal de sair correndo a quem eu vou me sujeitar. Quando eu conheci os irmãos de Maringá, a quem eu sirvo desde 2005, quando eu conheci esses irmãos em 2004, quem ajudava esses irmãos era o Ramon. E antes do Ramon ir para a Inglaterra, ele me levou em Maringá. E ele me apresentou lá, ele falou assim: olha, irmãos, quem cuidava de vocês até hoje era eu, e a partir de agora eu estou viajando, estou indo embora, o João está aqui. Eu gostaria que vocês, assim como vocês se sujeitaram a mim, vocês se sujeitem ao João. Foi assim. Um dos presbíteros, na época ele não era presbítero não, Luiz Boligon, nosso Boliga, aproximadamente uns 10, 11 anos mais velho que eu, ele virou para mim e falou assim: João, ele não me conhecia, irmãos, ele não sabia quem ele estava dizendo isso. Ele disse assim: João, e isso em lágrimas, num encontro assim, ele falou assim: João, o que você vê na minha vida, pode falar. É claro que não foi sem com muito constrangimento que eu fiquei. Passaram-se os anos, nada como um dia atrás do outro, né? Esse ano, eu precisei fazer uma viagem de emergência para Maringá, para atender uma situação lá, e uma situação que envolvia esse irmão. E eu fui no ônibus daqui até Maringá e falei assim: Senhor, como é que eu vou começar a conversa? Por onde eu começo, Senhor? Me ajuda, me dá graça para falar com esse irmão. Quando eu desembarco na rodoviária em Maringá, o Edmo veio me buscar. O Edmo falou assim: João, pelo amor de Deus, cara, toma cuidado com o que você vai falar. Eu falei: Edmo, tá maluco, cara? Pode ficar tranquilo, vamos conversar com o Boligon. E no ônibus, orando e pensando, eu falei assim: já sei, vou começar por aqui. Eu falei assim: Boligon, lembra quando em 2004 você falou para mim que aquilo que eu vi na tua vida eu podia falar? Eu vou começar por aí. Irmãos, nós nos sentamos no quintal da casa do Edmo. O Boligon chegou e sentou, fiquei de frente com ele. Falei: Boligon, eu estava vindo para cá e orando, e eu queria te dizer algo. Eu não sabia como é que eu ia começar a conversa com você. Ele falou: João, antes que você fale, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei o que você vai falar. E eu quero te dizer que não mudou nada.
continua do mesmo jeito. Aquilo que eu te disse em 2004, e eu não tinha dito ainda o que eu ia dizer. Aquilo que eu disse lá atrás, continua do mesmo jeito. A vontade que me deu nessa hora foi falar assim, pode pedir a pizza, vamos comer uma pizza aqui, vamos comemorar, aleluia, porque o reino de Deus está aqui. Irmãos, isso, quando eu vejo um homem fazer isso me anima, irmãos, para ver assim, rapaz, essa verdade, isso é verdade, isso é o evangelho do reino, isso é o evangelho do reino, porque esse homem mostra para mim que ele continua, passado todos os anos, que ele continua debaixo do reino de Deus, e era aquilo mesmo, eu falei assim, era isso mesmo que eu ia te dizer, ele falou, pois bem cara, eu estava orando e Deus me lembrou desse dia, eu estava orando essa semana, eu sabia que você vinha aqui e tal, e Deus me lembrou desse dia, do dia que eu falei isso para você, e quero dizer para você que não mudou nada, ponto. Isso que o João está falando dos mais velhos, uma constatação. Geralmente os irmãos que dão mais problema nesse quesito de quando você vai falar alguma coisa, corrigir, trazer alguma orientação, geralmente são os irmãos mais velhos que deveriam ser o exemplo para os demais, geralmente são os irmãos mais velhos que dão problema. Irmãos que têm 10, 15, 20, muitos anos de convertido. São irmãos que deveriam ser... E agora eu estou falando para nós, que temos mais de 15, 20 anos de convertido. Geralmente, nós temos que tomar cuidado quando um irmão vier nos corrigir. E a gente aceitar isso. E mais do que isso, a gente continuar como se fosse lá no começo. Quando a gente era recém-convertido, como que a gente era? A gente perguntava tudo. A gente queria saber de tudo. E os anos vão passando, e a gente vai aprendendo, a gente vai vendo o exemplo dos irmãos mais velhos, e aí chega um tempo que ninguém mais pode falar com a gente. Né? Então, que nós, os mais velhos agora, né? Quem tiver mais de 10, 15, 20 anos de convertido aí, que se atente a isso, porque somos nós, os mais velhos, que mais temos dificuldade quando alguém nos corrige. Queria lembrar um versículo, que é Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Jesus fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Talvez essa mensagem de Jesus, talvez para muitos, pode ter ficado lá atrás, no dia em que foi batizado. Ou seja, negar-se a si mesmo, abandonar o governo de sua própria vida. Mas quando Jesus diz aqui, dia a dia, as palavras de Jesus não mudaram para nenhum de nós. No reino de Deus não tem uso capião. Depois de 5 anos, passa a ser um direito. Não tem. No reino de Deus é o dia a dia. Aí eu queria também perguntar, também, tal qual o João já perguntou, como está o reino de Deus na sua vida? Você vive de fato e verdade debaixo do reino de Deus?
ou a palavra reino de Deus se tornou apenas um refrão? Você vive aquilo que sabe? Se não vive o que sabe, não está debaixo do reino de Deus. Pode estar entre nós, mas não no reino de Deus. Um exemplo que eu dei, que eu acho que eu ouvi isso do Vanjo, certa ocasião, como uma parreira de uva, que tem muitos galhos entrelaçados, mas nem todos os que estão entrelaçados estão ligados na videira. Você está apenas entrelaçado entre nós ou está ligado na videira? Certa ocasião, anos atrás, eu disse para um rapaz, e quase apanhei, que ele se levantou contra mim, falei, o reino de Deus não é para você. E deu para perceber que não era mesmo. Ele muito esbravejante falou, quem é você para me dizer isso? O reino de Deus não é para você, porque o reino de Deus é para pessoas mansas, é para pessoas humildes, é para pessoas sujeitas. E comecei a citar e disse, você não é dessa forma. Você está no reino de Deus ou só está entre nós? Se só está entre nós, avalie a tua vida, porque isso redunda na tua vida, a vida eterna. Você se sujeita de fato às autoridades colocadas por Deus na tua vida? Porque se você não se sujeita de fato às autoridades colocadas por Deus na tua vida, você não está no reino de Deus. E via de regra, como disse o Luiz Bianchini, via de regra são os mais velhos. Via de regra. Via de regra. Eu digo, esteja entre nós, se estiver no reino de Deus. Se estiver no reino de Deus. Não seja apenas mais um. Não seja um número. Não seja apenas um galho entrelaçado. Seja um galho ligado na videira. Eu digo a vocês, líderes da igreja nas casas, vocês que têm acompanhado vidas, que têm visto situações, que têm que ver por vezes incoerência, eu digo, não deixem de notificar a cada um destes e a cada uma destas. Aqueles que não estão vivendo o reino de Deus, líderes da igreja nas casas, em nome de Jesus, conversem com a graça e com a verdade, mas que não permitam viverem de qualquer jeito. Não permitam. Se a esposa não é sujeita ao marido, não está sujeita ao reino de Deus. Não está sujeita ao reino de Deus. Se os filhos não se sujeitam aos pais, não está sujeito ao reino de Deus. Se o marido não cuida bem da esposa, não zela pela esposa, não está sujeito ao reino de Deus. Irmãos, o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre as nossas vidas. E o que vale para cada um de nós é estarmos debaixo desse governo. Não são reuniões que vão nos justificar diante de Deus, mas é estarmos debaixo do governo pleno dele. Agora, sejam compromissados. Eu estou para ter uma palavra com um grupo específico da Zona Sul. Com um grupo específico, que às vezes parece-me que não há um real compromisso, parece-me que não. Vocês são comprometidos com a igreja de Jesus? Dia a dia se negue. É dia a dia. Não é somente quando da porta. Agora o que me atentou foi o final do versículo 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Não cause dano a si mesmo. Não causemos dano a nós mesmos. Nós cremos no governo de Deus. Vivamos debaixo desse governo, que verdadeiramente
é o que Deus espera para cada um de nós. Falando em testemunho, eu ainda, porque são irmãos que vocês conhecem, pelo menos uma boa parte aqui, conhece esses irmãos há alguns anos. Os irmãos sabem, historicamente, o que Marcos e Mário significam para nós como irmãos. Vocês sabem que, historicamente, a partir do ano de 1990, nós, como pastores aqui, nós nos sujeitamos a esses irmãos. Os reconhecemos como apóstolos sobre nós. Nossas vidas, em todos esses anos, estiveram sujeitas e estão sujeitas a esses homens. Em 2005, com a morte do Ivan, é como se Marcos e Mário tivessem perdido o pai. Mas nunca ficaram confortáveis com isso. Sempre quiseram estar sujeito a alguém. E há alguns anos atrás, esses irmãos chamaram, dentre os irmãos que estavam relacionados com eles, chamaram um grupo de homens a quem eles se reportariam e estariam sujeitos a esses irmãos. Alguém pode dizer, isso não funciona. Irmãos, em Sumaré, no retiro de Sumaré, o ano passado, esses irmãos tornaram público isso, que estavam sujeitos a um grupo, no Brasil, um grupo de 5 homens. E eu tenho sido testemunha disso, da sujeição de Marcos e Mário a esse grupo de irmãos. Não é uma teoria. Quando eu vejo homens como eles, sujeitos àqueles que são, historicamente, seus filhos, a conclusão que eu chego é que o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus é para todos. Para o que se converteu a semana passada e para o que está aqui cheio de cabelo branco e já no fim da vida. Não importa, é reino de Deus. Há uns dias atrás, há 2 semanas atrás, nós precisamos ter uma conversa. Esse grupo de 5 homens, e os 2 não participaram, e sabe qual foi a atitude deles? Olha, essa situação está aí, eu peço que vocês resolvam, e o que vocês decidirem, Mário e eu, nas palavras do Marcos, nós estamos sujeitos a vocês. Tu pode imaginar o tamanho do constrangimento, é como se teu pai viesse pedir conselho para você. É claro que eu sei que esses irmãos estão anos-luz à frente de mim, eu não tenho como vê-los iguais a mim, eu sei quem eu sou e sei quem eles são em Deus. Mas não há dúvida, eu quero dar esse testemunho a vocês, de que esses irmãos, existe sujeição na vida desses irmãos, sujeição clara, como em poucos no meio da igreja, como em poucos. E isso me diz, irmãos, que nada mudou no reino de Deus, que cada um de nós fará muito bem a sua alma, ir para casa e avaliar sua vida à luz dessas verdades que ouvimos. Eu quero encerrar, um irmão, o Vitor, trouxe aqui 2 textos de Provérbios, que uma irmã pediu para que nós lêssemos e tem a ver com o que nós estamos falando. O primeiro deles é Provérbios capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 9. Diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que ele não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O outro dele é Provérbios 15, 32. Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina, o que rejeita, numa outra tradução, o que rejeita a correção, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Que o Senhor nos faça meditar sobre isso. Beto. Irmão, só bem rápido, para dar um contexto para vocês histórico do uso da palavra evangelho no primeiro século.
Eu gosto muito desse exemplo porque ele mostra como os irmãos daquela época receberam essa palavra e o que eles entenderam. Porque vocês sabem que tem palavras que com o tempo ela perde o sentido original ou é substituída. Exemplo disso, uma palavra que a gente conhece, a palavra gay. A palavra gay hoje tem um significado, mas antes dos anos 60 a palavra gay ela tinha uma conotação de alegria, de uma pessoa vistosa, uma pessoa brilhante. E o dicionário mudou o sentido com o tempo, porque foi perdendo o uso original e foi substituído por aquilo que a gente sabe que é hoje. A palavra evangelho não foi inventada pelos discípulos, não foi usada pela primeira vez por Jesus. Ela era comum no primeiro século e ela tinha um sentido de mensagem mesmo. Um exemplo disso, a mais famosa, é uma mensagem que um procônsul, que é um governador, era na época governador, era um nome dado a governadores em Roma, há uma mensagem de um governador para o império, eles enviavam essa mensagem. E essa mensagem era assim, em outras palavras, era assim: Augusto foi escolhido pelos deuses e foi enviado a nós para trazer paz para o Império Romano, e ele é o nosso Salvador, recebam ele porque ele é o nosso novo imperador. Esse é o Evangelho, a nova mensagem que eu quero passar para vocês. Essa mensagem está gravada numa pedra em vários lugares em Roma, e era usado para mandar mensagens importantes no Império. Agora vocês pegam agora os irmãos daquele primeiro século, quando ouviam Jesus dizer: é chegado a vós o reino de Deus. E falavam assim, como o texto que João disse, Jesus ia por toda parte, anunciando, proclamando a nova notícia de que há um novo imperador que chegou, uma nova autoridade, se curvem a ele porque ele veio para trazer paz e salvação. Então, era uma confrontação àquela época. Naquela época não há uma separação, igual hoje, naquela época, o imperador romano era conhecido como sacerdote supremo. Não havia divisão entre o espiritual e o carnal. O imperador, ele era líder, tanto religioso quanto líder político. Então, entendam agora, nesse contexto, quando os discípulos receberam a mensagem do Evangelho, era uma afronta ao imperador, ao governo prático que tinha na vida deles naquela época. Então peraí, Jesus é o meu novo Senhor, então eu não sou mais desse reino. Então o que o João falou, que hoje o pessoal fala assim: eu aceito Jesus, levanta a mão e aceita, porque tem um texto que o pessoal usa que é assim: se você confessar com o seu nome que Jesus e tal, você vai ser salvo. Mas naquela época, você confessar com sua boca, naquela sociedade de que Jesus era o seu imperador, era botar a cabeça na guilhotina. Ou seja, Jesus de fato e na prática, para quem recebia Jesus como Senhor, de fato, na prática era Senhor. Era um Deus absoluto e que comandava em tudo na vida prática daquela pessoa. E isso para nós precisa ser traduzido em nossa vida. Amém. Irmãos, sobre essa questão de avaliarmos se estamos ou não sujeitos, se estamos no reino de Deus, enquanto eu ouvi ali, me ocorreu que rebelião é a essência de Lúcifer, é a essência de Satanás. E ele não precisa que a gente se desvie, ele só precisa que sejamos religiosos e que não nos avaliemos mais sobre isso. Então, isso vai se esquecendo, o reino vai se esquecendo, e é o que o João está resgatando aqui. A gente precisa se avaliar e se permitir ser avaliado, se permitir ser confrontado pelos irmãos que nos acompanham. Amém?